chegando aqui para mais uma live, esperando aí o Instagram conectar a galera para poder chamar. Mais um dia de bate-papo. A Renata já chegou, olha que beleza. Você aqui é uma mulher pontual, hein? Vamos convidar a Renata. Renan Anthony, como sempre. Deixa eu chamar aqui a Renata. Fabiana, saudade de você, Fabi. Fábio Palmier, olha ela! Olá! Olá! Aprendi a ser pontual assim no DL, tá vendo? Ah, é? Tá baixinho? Deixa eu ver aqui. Tá bom meu som aí pra você, tá bom? Tá. Pra você tá ruim? Tá um pouquinho baixo. Você tá com fone ou não? Não, eu tô sem fone no meio da É, mudança. Tô sem fone, mas calma aí. Deixa eu ver se eu consigo imagina. diminuir o barulho aqui externo. Vê, melhor que eu tava com fone. Melhor, bem melhor. Tá. Show. Opa. Deixa eu apoiar aqui de novo. Olá, Renan! Olha o Olá! Renanzinho aí falando com a gente. Sheila. Esperar essa galera Oi, chegar para amor! mais uma live. Tudo bem? Kaique. Oi, Iki! E aí, tava nas arrumações, né? Mudança, né? Caraca, no meio do caos. Mas é bom parar, Caramba. respirar um pouquinho e falar com você. Ai, que bom, que bom. Meio tumultuado, né? Mas depois no final vale a pena, né? Vale a pena. É, são Com mudanças que certeza. a quarentena está trazendo pra gente, mas a gente tem que agradecer para ter para onde É ir, para verdade. ficar bem perto da nossa família. Exatamente. Exato. Vou E aí, respirar, fica galera? tranquilo. Respire. Tô respirando muito. Galera chegando, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos. Oi, Tiago Ti. Ribeiro. Ó, Acabou de amigo sair de seu, uma né? live direto pra mim. Eu fui lá só pra dar um beijinho na dele. Já entrou aí na. Que bom. Esse aí É é isso um que eu aí. quero levar pro DL. Ah, é? Duvida. Ainda vou. Então vai ser bom ele ouvir a história, né? Sim, com certeza. Bom, pessoal, vamos já vou abrindo, explicando qual é a proposta, né? Todo dia a gente está fazendo uma live apenas às segundas-feiras, que é 17h59. Os outros dias está sendo às 21h29. A proposta é a gente trazer um bate-papo descontraído, falando o que a PNL trouxe de recursos para a nossa vida, o que ela agregou de recursos, o que a gente mudou com a PNL. Isso tudo vem em cima de um insight que eu tive, porque as pessoas perguntam muito assim, como é que pode, num final de semana de treinamento, a gente mudar tanto? E a gente sabe que a gente muda, a gente sabe que a gente se transforma. E que bom que agora, nesse momento da pandemia, nesse momento todo tão adverso, a gente tem os recursos da programação. A gente aprendeu a lidar com as emoções, a gente trouxe isso para a nossa vida e tem a possibilidade também de agregar valores às pessoas que estão à nossa volta. Então, tenho certeza que esse bate-papo vai ser gostoso. A Renata tem uma história muito bonita, uma história de transformações, de mudanças, de aquisições. Ela deu uma continuidade. A partir do momento que ela descobriu a PNL, ela se apaixonou pela PNL e começou a investir ainda mais nisso, no autoconhecimento dela. E ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Então fica à E... vontade para se Oh, apresentar aí. oi, gente. Oi, Vlad. Seja bem-vindo. Livinha. Enfim, primeiro, Cris, queria te parabenizar por esse projeto, por estar sendo Obrigada. contribuição, mas também por estar nos dando a oportunidade de relembrar, de entrar em contato novamente com ferramentas que estão aqui
e que às vezes com o longo do, enfim, com a vida vai passando, a gente esquece até que elas estão aqui de fato. E essa é uma grande oportunidade da gente pegar a nossa cinta de ferramentas e É. colocar em prática de novo. Então, muito obrigada. E aí, enfim, eu fui para o DL. Aconteceram, na verdade, algumas coisas, mas especificamente eu tenho uma amiga aí que todo mundo conhece, que é a Bianca, Bianquinha Fernandes, que agora está lá no Canadá, quer dizer, acabou de ir para É. Nova Escócia. E ela viu uma postagem minha no Facebook sobre meu pai, que era uma dor muito sofrida minha, que eu não aceitava a perda do meu pai, né? E era uma saudade muito doída. Foi uma perda cheia de culpa, de questões complexas, e eu ficava nessa de prender essa história ruim comigo, ao invés de ficar com a parte boa, que foi, óbvio, a oportunidade de ter tido ele como meu pai, óbvio. E aí, um belo dia, ela me mandou. Ela já tinha falado comigo sobre o DL há muito tempo atrás, eu não tinha dado muita atenção. Só que quando ela me falou disso de novo, eu estava fazendo estágio com um amigo que é programador, né? Ele é formado em programação neurolinguística por outro instituto. E eu achava dele o que eu ia aprender um tempo depois no Practitioner, eu achava ele um chatishner. E ele ficava querendo aplicar as técnicas em mim o tempo inteiro por várias coisas e eu achava aquilo um saco. Mas aí eu descobri que PNL existia e aí veio a Bianquinha, juntou as duas coisas e eu falei, não, vou fazer isso, vou estudar isso até para eu ter certeza que isso é um saco mesmo, que não serve para nada. Então eu vou fazer só para parar de me encher o saco. Mas a gente estava em agosto, logo em seguida era setembro, é meu aniversário, e eu tenho uma relação com essa coisa de aniversário que para mim, a data mais importante do ano, comemorar a minha vida, eu sempre amei. Agora tem o dia do Enzo também, mas eu ainda continuo amando muito o meu aniversário. Então eu decidi que eu faria o DL em setembro para recomeçar aí a minha vida a partir daí. E aí foi uma coisa muito assustadora, porque eu me resumo entre antes e depois do DL. Eu não sei como eu existia antes do DL, eu não sei como eu sobrevivia, como eu era. Enfim, é porque eu não era, na verdade. Muitas coisas eu não era e muitas coisas eu estava carregando um peso enorme. E o DL é um final de semana tão pequenininho que parece, só que é tão intenso que parece que você fica um mês com aquelas pessoas, né? E eu tenho amigos de lá que são meus irmãos, né, que fizeram o treinamento comigo, que a gente se conheceu ali, e parece que são meus irmãos, quer dizer, eles estavam ali, o universo colocou eles naquele final de semana comigo. Isso, renasci sem dúvida, com uma versão muito melhor depois desse final de semana. E foi incrível porque, enfim, além de ter sido super intenso, eu fiquei muito feliz de ter sido escolhida como homenageada no DL. Foi uma coisa totalmente que eu não podia imaginar. Quando a Fabi falou, eu fiquei assim, meu Deus, como que pode ser eu? Como que alguém me viu aqui? Tipo, eu tava tão imersa naquela situação que eu não via nada além dos meus sentimentos, das minhas coisas. Parecia que não tinha nem ninguém me observando. No respiro também. Isso é terrível. Aí eu fiquei assim, eu fiquei muito conectada, foram muitas emoções, foi tudo muito, muito intenso. Então, quando isso aconteceu, eu falei, caramba, é bom, né? É bom ser homenageada, é bom alguém reconhecer alguma coisa que você faz bem, enfim, né? Isso foi muito legal. Mas depois, quando eu saí de lá, eu falava assim, não, o DL valeu por essa dinâmica aqui e tal. Eu saía falando assim, eu falei, não, esse eu posso pagar o curso 3 vezes só por causa dessa dinâmica. Tá. E aí, ao longo do tempo, isso foi passando e algumas pessoas me perguntando, o que foi bom para você, o que não foi.
E na época eu tinha uma situação complexa com meu ex-marido, né? Com meu divórcio na época. E eu, em nenhum momento no DL, conscientemente, pensei nessa situação. Nenhum momento. Mas o DL aconteceu já tinha 3 anos e alguns meses depois do meu divórcio. E depois disso, enfim, eu fui agredida pelo meu ex-marido, né? Cris bem sabe, mas para quem aí tá nos ouvindo, porque eu não escondo isso de ninguém. E depois do DL, então, aí que eu parei de esconder mesmo, porque acho que quem tem que ter vergonha é ele, não sou eu. Pelo contrário, eu sou totalmente ativista da causa. E o DL trouxe ainda mais essa missão para mim e tudo que veio depois, todo o estudo que eu fui fazendo ao longo. Mas depois, até o DL, eu sonhava com meu ex-marido me batendo todos os dias. Nossa. E depois do DL, eu parei de sonhar. Isso acabou. E em nenhum momento, conscientemente, eu pensei nele. Não pensei nem nessa dor sequer. Nos momentos que fosse para pensar em tristeza ou alegria, qualquer coisa, esse pensamento não veio na minha cabeça. Mas os sonhos acabaram. Eu extravasei tanto a minha raiva lá no DL, que toda essa raiva que eu tinha contida em mim, eu pude extravasar ali sem nem saber, sem nem me dar conta conscientemente disso. Então, toda vez que eu agradeço a uma coisa que o DL fez, e olha que foram muitas, acho que meu marido, que ainda não chegou aqui porque tá correndo, ele também com certeza me agradeceria isso, porque nos meus sonhos eu sonhava e batia nele, revidando. Toda vez que ele encostava em mim, eu revidava, porque no sonho eu revidava uma coisa que na vida real eu de fato não fiz. E aí, enfim, Diego parou de... Muita saudade, Elan, meu amor. Aí na vida real eu não fiz, mas nos meus sonhos eu era uma Mulher Maravilha e espancava meu marido. Então, isso passou. Fora outras coisas, toda a segurança com a minha questão profissional, a segurança para fazer as minhas apresentações durante a minha formação de osteopatia, as provas práticas, tudo isso que eu fui pegando as ferramentas que o DL me deu, todas as âncoras, todas as coisas que eu aprendi a fazer lá para minha vida. E logo depois eu levei, logo depois não, mas alguns meses depois eu levei meu marido e isso modificou a nossa vida como casal, como família, enfim, como tudo. E depois que o Diego fez depois que o Diego fez, eu comecei a gente começou uma trajetória muito bonita juntas. E aí a gente levou muitos amigos, tem aqui já alguns que a gente levou, família, amigos, porque é isso, né? Dá vontade de você levar todo mundo que você ama pro DL. E algumas pessoas ficam meio assim, você foi lá para aquela seita. Aquela seita, isso. E agora só fala disso, mas não é, porque você vê como aquilo foi melhor para você. Isso, como isso foi melhor para você, como você se tornou uma pessoa melhor e como você enxerga potência nas pessoas, né? Então, a programação neurolinguística eu acho que nada mais é do que gerar potência nas pessoas, né? Ela é uma ferramenta muito valiosa para potencializar mesmo as coisas boas das pessoas. Isso é fantástico. O Kaique colocou ali, retiro espiritual. Tem gente que fala que é retiro espiritual, né? Tem gente que fala que é tudo, né? Mal sabe exatamente. que tá por vir. E por mais que a gente fale, explique, conte, quando a pessoa for, ela não vai ter a menor ideia do que vai passar. Exatamente, exatamente. Então, Renata, assim, é o que você falou, né? É uma descoberta interior. Na verdade, tudo está dentro de nós. A gente vai para o DL buscando coisas externas, mas quando a gente chega lá, a gente se depara com o ser humano mais importante que existe, que somos nós mesmos. E a gente vê que todo o potencial, todos os recursos que a gente necessita, estão dentro de nós. E foi exatamente isso, né? Você conseguiu descobrir que tinha solução para muita coisa. Até o que você vinha sofrendo, você podia alterar, porque você deu significados. Significados que você carregou durante um tempo, mas que bom que você pôde alterar. E aí você foi buscar mais, né? Então tem uma estrada aí para você contar pra gente.
Isso, nessa aí busca aí da quando eu PNL. saí do DL, eu queria fazer todos, né? Assim, todos, mas eu esperei Diego fazer. E aí Diego fez o DL número 200 e no final de semana seguinte, é, teve o Águia. E aí Diego já saiu e a gente foi direto pro Águia. E o Águia, e assim, Diego tava louco, né? Aquele Águia com mais de 100 pessoas. Foi uma emoção, uma energia, uma coisa assim surreal. E no Águia, cara, nossa vida como casal se transformou com as ferramentas que o Águia nos dá, né? Especialmente, né? Muitas, mas e o fato de você poder dividir coisas tão doídas tendo a segurança de que você tem ao lado uma pessoa que você tanto ama, né? Isso facilita muito. Eu sempre falo que no DL eu tive vontade de ir embora na última dinâmica. Eu falei, não, já deu para mim, não vou ficar mais, esquece, vou embora. E no Águia eu tive essa vontade na primeira dinâmica. Se Diego não tivesse ali, eu juro que eu até hoje acredito que eu teria ido embora, porque eu não estava disposta a passar por aquilo. E eu falei, não, não quero. E ele segurou na minha mão e fomos juntos. E aí fomos juntos para o Practitioner, que foi em julho, né, do ano seguinte. E aí eu estava grávida de 6 semanas quando eu fui para o Practitioner. Eu tinha descoberto há 2 semanas que eu estava grávida quando chegou o Practitioner. E aí fui acolhida por estar grávida mais ainda, né? No início nem todo mundo sabia, só a equipe. E fiquei lá numa descoberta da minha potência como mãe. Eu canto até hoje uma música para o Enzo dormir que eu ouvi pela primeira vez no Practitioner, num dos intervalos para a gente fazer a prática. Até aquela música marcou a minha vida, que eu tinha ouvido pela primeira vez, e essa é a música que eu canto pro Enzo até hoje para dormir. E aí a gente foi, e aí a gravidez seguiu, e você, com toda a sua bondade e competência, me guiou com todo o processo de respiração, né, ao longo de toda a minha gestação, até a semana anterior do Enzo nascer. E com tudo que aconteceu no dia. Já conto a música. No dia que o Enzo nasceu, né? Que você bem sabe. E aí foi lá me acolher no hospital. E recentemente, agora, um fim de semana antes dessa quarentena louca, estávamos juntas de novo no Respire, e que junto comigo. E eu passei por uma outra transformação. Foi muito intenso. No início me deu muito medo do Respire, mas depois eu me permiti ir e acho que tive ganhos fantásticos, assim. Foi muito emocionante. E lá mesmo eu tive a oportunidade de te agradecer, porque você me ajudou e me deu as ferramentas que eu precisava para ser uma mãe muito melhor. Me dando as suas ferramentas, não só como mãe, que você é maravilhosa, mas como programadora e com tudo que você faz do seu trabalho. E certeza que eu sou uma mãe muito melhor porque eu tenho você. E tenho você, aliás, como eu te falei, em toda a minha jornada, né? Tudo que eu faço da PNL, você, coincidentemente ou não, está lá. Porque nem todos os Verdade. treinamentos que eu fiz você está sempre na equipe, né? Mas no meu você estava. Então eu agradeço muito e eu tenho sede de aprendizado. Isso para minha vida profissional foi fantástico. Falta o master, eu quero. Eu aplico a PNL muito com os meus pacientes, né? No tratamento da dor, né? No acolhimento, nas ferramentas necessárias para eles ficarem bem, na explicação para eles que as ferramentas estão neles para eles se curarem, que eu sou só uma ferramenta de condução. Então, isso para minha profissão é fantástico, assim, né? Para quem está me vendo aí que não me conhece, eu sou fisioterapeuta, osteopata e trabalho muito com dor crônica. Uso a PNL
para cuidar muito desses pacientes, para dar a eles autonomia, colo, tudo que a gente que já era muito meu essa característica, mas isso se aflorou ainda mais e com ferramentas mais valiosas, né? Com possibilidades mais concretas. E com o Enzo é um mundo de possibilidades, né? Você, depois que tem essas ferramentas, que você entende que você é mãe, que você é mulher, que são coisas diferentes, que você tem direitos e deveres, que as crianças vão ter muito mais da gente do que elas gostariam, do que elas percebem. Então, o que eu quero dar para o meu filho, né? O que eu quero dar para ele, para que ele vai carregar. E no Respire, a gente se deu conta, eu me dei conta, né, num momento lá muito emocionante, eu me dei conta que o Enzo chora igual a mim, sendo que ele nunca me viu chorar. Isso foi uma coisa muito impactante no DL, no Respire, Não respire. porque é surreal o quanto a gente tem dos nossos pais e o quanto isso impacta na nossa vida, né? Então, toda a dificuldade que eu tinha de libertar meu pai para ir, sei lá para onde, que eu não tinha, que eu não me perdoava, o DL foi um fio condutor para o perdão e abriu as minhas possibilidades para o amor só e não mais para a culpa. Tanto que na reunião pós-DL, durante a respiração que você guia lá, né, naquele momento lá, naquela coisa que você faz para encerrar, foi a experiência mais bizarra que eu já vivi na vida. Foi O aquele rebuffing? momento. O rebuffing do DL? Não, na dinâmica de respiração da segunda-feira, do encontro, que você Ah, conduz, tá. Sei. né? E aí aquilo foi bizarro, porque você conduziu de uma maneira que era para a gente estar num lugar assim bom pra gente. E eu me conectei como se eu estivesse no colo do meu pai. E naquele Nossa, momento eu nem sabia entendi, disso. é, naquele momento eu entendi que eu poderia estar com ele sempre que eu quisesse, que essa possibilidade estava comigo, que eu não precisava, o relaxamento, que eu não precisava mais não deixar ele ir com medo de não ter mais, não sentir mais a presença dele, que o melhor lugar do mundo para mim, que era o colo dele, eu tinha em mim a capacidade para alcançar sempre que eu quisesse. Então isso foi mágico, assim, foi a coisa que finalizou o meu DL e que foi uma respiração conectada ali que você fez para todo mundo, e eu que já estava impregnada de todas aquelas situações, fui conduzida para um lugar bizarro, assim, foi muito, muito sinistro. É, sensacional. Você falou de duas coisas aí, assim, bem interessantes, né? A primeira foi que em todos os treinamentos você vinha carregada de medo. Sim. Aquele medo que te impede, não o medo que te protege, porque a gente aprende no DL, a gente trabalha, na verdade, as 4 emoções primárias: medo, tristeza, raiva e alegria. E a alegria, a função no DL é a gente entender o limite entre o medo que te protege e o medo que te impede. Só que você vinha com uma carga muito pesada, pelo que você contou aqui pra gente agora. Uhum. Né? Então, esse medo, ele estava instalado em você. Então você vê, você foi até quase ao final do treinamento e no final quase que você desistiu por conta desse medo que ainda estava ali impregnado. Sim. No final você se liberou. É claro que você não resolveu todo o seu medo ali, mas boa Claro. parte você ressignificou. Então isso aí é fundamental, né, dentro dessa estrutura que é a gente aprender a lidar com as nossas emoções, ter essa inteligência emocional. Como é que é essa história hoje com você sobre o medo? Então, eu percebo até nos treinamentos que o medo ainda é uma coisa muito recorrente, né? Todo treinamento, agora mesmo no Respire, eu estava com medo. Eu fui para o Respire com medo. Falei, não vai. Eu pensava assim: esse negócio de respirar dentro d'água, então, vai dar merda. Era só o que eu pensava. Vai dar merda, eu não quero passar por isso. E aí, no início, eu não conseguia nem respirar. Eu sentia dor física, assim, uma coisa muito bizarra. Eu sentia dor.
e aquilo me conectava para parar, né? Porque são as ferramentas que a É o gente... seu inconsciente te Isso, protegendo. isso. Eu fico protegida de uma coisa que eu nem sequer tinha consciência, assim, Não do tem porquê, consciência. né? Do Exato. porquê. E aí as coisas vão acontecendo, mas eu vou vendo que eu encaro o medo agora de uma forma completamente diferente. Primeiro porque, sim, eu tenho certeza absoluta de que o medo não pode me paralisar. Que eu posso sentir, que eu tenho direito de sentir, eu acolho isso e enfrento. Eu enfrento. Doa o que doer, eu vou lá e enfrento. Não importa, doa o que doer, eu vou lá e enfrento sempre, qualquer medo. Não deixo que nenhum deles me paralise. No Respire eu não deixei, na minha vida eu não deixei. Eu estou passando agora mesmo por uma situação pessoal que me traz medo, né? Precisei deixar minha casa, vir morar na casa do meu sogro, quer dizer, tá numa situação completamente diferente, né? Dividir a casa com alguém, outra rotina, outra coisa. Com isso, eu perdi o lugar do meu trabalho, que era na minha casa, o meu próprio consultório. Todo esse novo traz medo. Mas eu tenho aqui comigo as minhas ferramentas. E eu tenho gratidão por ter para onde ir, eu tenho gratidão por estar com meu filho, com meu marido, gratidão pela saúde deles, pela saúde da minha família em geral. Por saber que eu dependo só das minhas mãos para trabalhar e que aos poucos tudo isso que a gente está passando vai passar e eu tenho as principais ferramentas para o meu trabalho, elas dependem só das minhas mãos. Então, vai passar. A gente vai... É muito importante que o medo vem, ele chega, me trouxe bastante ansiedade, mas eu fiquei assim, cara, vamos lá, vamos devagar, vamos fazendo o que dá para fazer. E me acolhi muito para falar assim, não, tá tudo bem, eu tenho o direito de estar me sentindo assim, eu tenho o direito de estar com medo. Eu não preciso ser super forte o tempo inteiro. As coisas vão acontecendo e vão acontecendo de novo, né? Esse tipo de coisa assim, de uma hora para outra, é uma coisa que na verdade, me trouxe medo porque é uma lembrança de algo que eu já tive. Tipo, eu já me mudei em 24 horas quando meu marido me bateu, por exemplo. Meu ex-marido me bateu. E eu perdi a minha casa e tudo que eu tinha em 24 horas. Dessa vez eu tô tendo um pouco mais de calma, tô fazendo as coisas. Aí ele chegou. Eu tô tendo um pouco mais de calma para fazer, mas essa lembrança de perder tudo por mais que não seja igual, me Ela trouxe vem, uma... né? Ela vem, ela vem. Os traumas a gente enfrenta, passa, supera, mas fica aquilo ali, né? Ainda tem uma feridinha lá que se você catucar e tirar a casquinha, vai doer. E quando a gente vive situações ou sensações que te remetem àquilo, você fica muito mais fragilizada. Não tem jeito, não tem jeito. E tudo bem, porque agora eu tenho as ferramentas para me acolher e seguir, para entender que não é a mesma coisa, que eu não sou mais a mesma pessoa, que eu não estou mais na mesma realidade e que vai passar. É exatamente isso. Você começa a enfraquecer aquele comportamento, aquela memória. Mas a memória, ela não deixa de existir. Ela vai estar sempre lá. Por exemplo, a memória que você tem do seu pai, ela sempre vai existir. A memória que você tem do seu marido lá te batendo, ela vai existir. O que vai mudar... Ex-marido, Cris, meu marido tá Ex-marido, aqui desculpa. agora, pô. Desculpa, ex-marido, é verdade. Essa memória, ela passa a ter um novo significado. Isso. E esse novo significado que é o que vale, porque o fato a gente não pode mudar. Isso. Mas o significado que a gente deu, esse sim a gente consegue mudar. E chega uma hora que a gente vai cada vez enfraquecendo mais. Por isso que o Bujica mesmo costuma falar, né, que autoconhecimento é um processo contínuo. É isso. A gente tem que dar a continuidade. Pô, Cris. É verdade, eu também nem gosto de falar isso. Teve uma hora que você falou, me deu vontade de corrigir, você me corrigiu. Mas são situações que a gente carrega. As pessoas, o ser humano, ele carrega dores. Todo mundo tem suas dores, né, tem suas fraquezas, só que a gente pode mudar essa história, a gente pode alterar isso. Você lembrou de uma coisa muito interessante, que foi o fato de você identificar no Enzo um choro igual ao seu. O que é isso? É um comportamento.
Mas é um comportamento que não leva ele a prejuízos, apenas é um padrão que ele repete seu. Agora, tem outros padrões e outros significados que ele deu que você vai começar a identificar nele e vai poder ressignificar. Isso é que é o melhor, porque você vai perceber que aquilo não está levando ele a resultados. Agora, aquilo que leva você a um resultado positivo, você pode até melhorar, você pode até potencializar com a programação. E você sabe disso. Sim. Né? Então, isso é muito interessante porque é uma coisa bem clara, é ver um sorriso. É um padrão. Agora, tem aqueles padrões internos que às vezes a gente não enxerga. Precisa de um pouquinho mais de experiência para você entender no seu filho isso. E você já tem essa experiência. A criança é um espelho limpo nosso, né? Eles jogam na nossa cara o que a gente é, porque eles falam como a gente, se comportam como a gente, comem o que a gente come. Eles são nosso espelho. Eles são nosso, assim, tudo que a gente faz de bom e de ruim, imediatamente eles repetem. É bizarro, né? Então é assustador até. Tem horas que eu vejo o Enzo fazendo uma coisa e eu falo, meu Deus, eu faço isso direto eu faço isso. Ou eu vou parar ou eu não vou. Mas isso que você falou agora sobre enfraquecer os comportamentos, é uma coisa que cada processo de desenvolvimento que eu fui passando dentro do INEX, eu fui enfraquecendo e também entendendo, porque essa coisa que você falou aí dos fatos e dos significados, eu não conseguia entender como um fato tão ruim na minha vida, eu poderia modificar. Eu não posso. Aquilo aconteceu e pronto. E aí eu ficava naquela. Mas, na verdade, não. Aquilo de fato não vai mudar. Mas o significado, a importância que você vai dar àquilo. E com o DL, com tudo, eu aprendi ainda mais a pegar as coisas boas das coisas ruins, né? A gente tem aquela opção de ficar a Livinha que usa sempre isso aí, a partir do copo meio cheio ou meio vazia. E eu fico sempre com meio cheia. Então, por mais que até quem esteja me ouvindo aqui pegue essas coisas como uma história de vida ruim, não, é uma história de vida boa, porque não foi por acaso que eu passei por isso. Eu tenho certeza que não foi por acaso. E isso com certeza me tornou uma pessoa melhor. Quando eu me separei, eu falava assim, não, eu não precisava ter passado por isso. Dane-se que eu sou uma pessoa melhor, eu não queria passar por isso, eu não mereço passar por isso e tal. Ao longo do tempo e com todo o aprendizado, eu fui vendo que não. Tá tudo bem. Primeiro que resolveu um problema na minha vida de imediato, que foi o corte da relação de imediato. Isso foi uma grande coisa. E segundo, que agora eu sou voz para um grupo de mulheres que sofre tanto. Né? E eu sou voz mesmo, eu grito, eu falo para todo mundo, eu acolho quem quer que seja que esteja passando por essa situação. E no Practitioner, eu vi que essa era a minha missão, né? De conduzir amor e voz para esse tipo de pessoa, né? Para essas mulheres que estão nesse sofrimento aí. E que eu ainda não consegui conduzir bem, mas agora até com a quarentena eu estou até concatenando algumas ideias para conseguir ir de encontro à minha missão. E eu faço isso o tempo inteiro, eu vou de encontro à minha missão. Porque eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha da minha história. Nada que eu vivi me faz ter vergonha. Eu não escondo nada. Eu falo para todo mundo abertamente tudo que eu passei. E aí as pessoas se identificam, e aí elas entendem que passa, que tá tudo bem, que não tá sozinha. E aí essa é a minha ferramenta para ajudar os outros, já que eu não tenho assim uma super voz no sentido de ser super influente, as pessoas que estão ao meu redor, elas têm com certeza a clareza de que tem alguém que pode contar. Muito legal, porque são duas coisas, né? O que você pode levar de recurso para ajudar essas mulheres no que diz respeito ao jurídico, a colocar para fora aquilo que está preso aqui dentro, mas também os recursos que a PNL traz para mostrar que a gente pode superar aquele trauma, que a gente tem ferramentas dentro de nós, não fora de nós, mas dentro de nós, para a gente dar um novo significado àquele fato. E mesmo a pessoa, por incrível que pareça, mesmo aquela pessoa que foi a causadora daquela dor, a gente ter a capacidade de perdoar e entender que ele teve uma intenção positiva, embora equivocada. Porque ele está totalmente equivocado, mas ele está buscando a felicidade dele. Né? E a gente buscando a nossa. O DL me trouxe esse entendimento.
E eu não sei te dizer exatamente se isso é perdão, mas de fato eu entendo. E isso parou de me fazer sofrer. Porque até o DL, eu sentia tanta raiva, eu tinha tanta coisa que eu, se encontrasse com ele, por exemplo, eu tinha dor de barriga. Era uma coisa assim, era físico. Eu tinha raiva, físico. Eu tinha dor de barriga mesmo, uma coisa horrível. Depois do Entendo? DL, isso acabou. Eu encontrei, inclusive, até o DL acontecer, eu só encontrei com ele 2 vezes, que foram nas 2 audiências. Essas 2 vezes foi nas 2 audiências, que foi horrível, tive dor de barriga as 2 vezes. Depois do DL, eu comecei a ver ele o tempo inteiro, como se ele estivesse pipocando na minha cara. Só que já, tudo bem, eu olhava assim e falava, nossa, é esquisito, né? Porque você olha uma pessoa que você ficou quase 10 anos da sua vida e você mal reconhece essa pessoa. Mas tudo bem, porque deixa ela ir, deixa viver a vida dela. Eu entendo perfeitamente quais são os critérios dele, quais são as coisas dele. Só não serve para mim. Para mim serviu Exato. para me dar força, para me potencializar, para entender qual tipo de relação que eu devo e quero estar, porque eu estava numa relação muito ruim, independente da agressão. Independente, a agressão foi o fim da linha. Mas eu estava numa relação que as pessoas, inclusive, viam assim: nossa, você tirou a sorte grande, ele é um príncipe, não sei o que, nananã. E eu, na verdade, nunca tinha sido nem sequer apaixonada por ele. Eu estava numa relação horrível, porque eu achava que era o que eu merecia. Eu achava que era aquilo, que eu não merecia mais do que aquilo. Então, estava tudo certo. E aí eu conheci o Diego, e aí eu vi a potência que é o que é se apaixonar por alguém. E aí eu vi que calma aí, eu não posso ficar numa relação, eu não tenho como continuar. O que eu quero para minha relação hoje, e é o que eu busco na minha relação com ele, é amor, é potência, é junto, é crescimento. E a gente faz isso junto, e a gente é muito orgulhoso do nosso caminho juntos, por nós e pelo Enzo. Isso é muito, muito valioso. E o Enzo é um reflexo disso, né? Ele é uma criança maravilhosa, ele é uma criança muito, muito de luz. E é com certeza reflexo do esforço que a gente faz. E olha a diferença, né, Renata, entre você educar o Enzo, tendo hoje todo esse esclarecimento, tendo transformado e ressignificado tudo isso dentro de você, Sem e se dúvida. você estivesse agora educando com esse rancor, essa mágoa, esse ódio dentro de você. Eu não sei como seria possível, porque depois do DL eu entendi, inclusive, coisas simples, que parecem bobas falando agora, mas assim, eu entendi que minha mãe é mulher antes de ser mãe e que meu pai é homem antes de ser pai. Então, quando a gente junta a relação de pai com a relação de homem e de mulher, dá uma confusão danada, porque as pessoas são coisas diferentes. Só que a gente tem pai e mãe como super-herói, né? E super-heroína. E aí a gente culpa muito eles porque eles não podem errar. Poxa, já que ele é o super-herói, ele não pode errar. Então a gente culpa, a gente briga. Aí entrou outra aí que eu levei pro DL. Tá chovendo, gente, que eu levei pro DL. Pri, eu te amo. Aí, enfim, e aí quando você se dá conta que a sua mãe e o seu pai são coisas bem diferentes do que ser só sua mãe e do seu pai, você fala, opa, calma aí, então eu não posso julgar tanto, eu não posso culpar tanto, e eu posso entender que ela fez o melhor, que ele ou ela vieram de uma criação diferente, de um momento de vida diferente, um momento histórico diferente, tudo diferente. Quando a gente dá a eles a possibilidade de errar e de acolher, tá tudo bem. Assim como eu me acolho, assim como eu quero que o Enzo entenda que, poxa, eu vou errar 1000 vezes. Eu peço desculpa para ele quando eu erro alguma coisa, quase todo dia, e eu falo para ele assim, filho, desculpa pela mamãe ter errado, a mamãe tá fazendo o melhor que pode para fazer cada dia melhor, mas eu ainda vou errar várias vezes e tá tudo bem. Assim, tá tudo bem. E aí ele me dá um beijo e tá tudo bem. E aí fica tudo certo. E o DL me deu isso também, essa tranquilidade para pedir desculpa, para pedir perdão, para tudo bem, eu errei e tá tudo bem, vai passar. Fazendo o melhor sempre, né? A gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode diante do contexto dos recursos que a gente tem naquele momento. Isso é uma pressuposição. E é o que você vem fazendo. E você falou uma outra coisa com relação a
ao que os pais geram na gente. Eles são super-heróis. Então, tudo que um pai fala, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque aquilo vira uma verdade para a criança. Né? Isso Então, aí assim, foi meu melhor ensinamento que você me deu. isso aí, isso é muito importante mesmo, porque a criança, principalmente quando ela chega na fase dos 3, 4 anos, é aquela fase do porquê. Ela pergunta muito. E sempre que tem um porquê, existe uma crença por trás. Então, quando ela está te perguntando e você está respondendo, você está inserindo nela, de alguma forma, uma crença. Pode ser que ela absorva e pode ser que não. Mas tem grande chance dela absorver. Então, esse cuidado é olhar nos olhos, é responder com calma. Eu uso muito um exemplo, Renata, do seguinte: às vezes você está com seus amigos em casa e as crianças ali brincando, começa a perturbar, né? Mãe, me chama mãe, não sei o quê. E aí você, para se livrar da criança, você vai e responde qualquer coisa. Só que aquela qualquer coisa vira uma verdade. É o que a Jeane está falando ali agora. Vira verdade. E essa verdade é o que nós falamos ali atrás. É um fato que gerou um significado. Ele viu você respondendo, é um fato. Aquilo ali você não pode mudar. Mas o que ele deu de significado para aquilo é muito forte. É muito importante. Então, com a PNL, é claro que a gente pode alterar esse significado. Mas para isso, ou eu tenho que estudar PNL, ou eu tenho que passar por um treinamento, ou eu tenho que ser atendida por alguém que trabalhe com PNL. Porque senão eu vou ficar ali, ou vou fazer uma terapia e vou levar um tempinho aí para poder resolver. Né? Então, é muito importante esse momento do Enzo, por exemplo. Né? O Enzo está com 3 anos? 2, né? 2 anos. 2 anos. Então, ele está absorvendo tudo de vocês. Está ouvindo tudo, prestando atenção em tudo. Até porque aquele HD ali está vazio, né? Tá livre, então, é bizarro. Vai. E você falou duas coisas aí que é assim, o Enzo, né? Quando, na verdade, o dia que o Enzo nasceu, vou contar aí para as pessoas ouvirem. Eu fiz uma manobra de inversão, que é uma técnica para tentar virar o bebê dentro da barriga, porque eu tinha expectativa que ele nascesse de um parto natural. Isso não aconteceu, mas ele teve uma complicação, né? Uma das duas possíveis complicações, ele teve uma delas. E a gente viveu um dia de pânico. E, enfim, passou, ficou tudo bem. Mas o parto dele foi antecipado e ele nasceu no final daquele mesmo dia. Tá. Aquilo foi super impactante, óbvio, na minha vida, na vida do Diego. E na vida do Enzo, com certeza, porque para quem já fez DL sabe que depois lá nos rebirths da frente da vida, provavelmente ele vai em algum momento chegar nessa situação aí. Mas isso é um problema dele, não é mais meu. Lá na frente ele resolve isso, se tiver que resolver. E a Cris logo me falou: Renata, o Enzo nunca vai saber disso. E eu, beleza, nunca contei, mas eu demorei para entender exatamente o que ela estava querendo me dizer com isso. Porque não é que ele nunca vai saber do fato em si. Ele não pode ter o meu significado para essa situação. Porque para mim foi uma situação de pânico, de medo, de culpa, de horror, de tristeza, de tudo. Para ele foi só, sei lá, se foi alguma coisa, pode não ter sido nem nada para ele, né? E eu demorei para entender isso e só entendi com clareza agora no Respire. Quando eu passei pelo meu renascimento dentro da água, que eu entendi que o meu nascimento, que eu tinha um significado, eu sou prematura de 6 meses, e eu tinha um significado todinho dado pelo meu pai e pela minha mãe, pela história que eles viviam no momento, pelos problemas físicos que eu tive em decorrência da prematuridade. Mas, para mim, eu fiquei com muita certeza de que não tinha sido aquilo tudo depois do meu renascimento lá no Respire. Até a gente está falando de uma coisa que aconteceu há um pouco mais de um mês atrás. Então, foram 35 anos da minha vida acreditando que eu tinha sofrido, que eu não era merecedora daquilo, que eu estava sempre atrás dos outros porque eu tinha sido prematura, que eu precisava sempre de cuidar, que eu era mais frágil do que as outras pessoas porque eu tinha sido prematura, que várias coisas que aconteciam na minha vida eram por causa dessa prematuridade. E não. Isso é um problema do meu pai e da minha mãe, que eles não resolveram e tacaram em cima de mim sem querer, né? Eu fui prematura, tive a sorte e a força necessária para
cuidar disso ao longo dos períodos que eu precisei. Fui muito bem cuidada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos médicos e sobrevivi. E tá tudo certo, né? Pelo contrário, eu tenho a potência, eu lutei por isso, eu fiz. Só que não foi uma coisa com dor, como a minha mãe e meu pai acreditavam. Foi uma coisa linda. Eu tinha certeza eu sempre falei isso, mas depois do Respira eu tive certeza. Mas eu sempre falei isso. Eu escolhi o dia que eu nasci. Eu não nasci assim, eu escolhi. Então, dia 28 de setembro, que é o dia do meu aniversário, é o dia que eu escolhi para nascer. É que eu fui apressada e nasci antes. Então, eu sempre falei assim, eu não esperei nem para nascer, vou ficar esperando você, alguma coisa? Não, não vou. A vida é minha, as ferramentas são minhas. E agora, depois do Respira, eu tive mais a certeza disso. O mundo é uma oportunidade para mim. E as oportunidades estão aí. Eu tenho que estar pronta para agarrar. Essa é uma outra coisa que o DL me trouxe de ferramenta. E esse momento que a gente está vivendo é bastante válido, né, para isso. As oportunidades vão passar diante dos nossos olhos. E a gente tem que estar atento para agarrá-las, né? Especialmente no meio de tanta mudança e do caos que a gente está vivendo. Verdade. Foi muito interessante agora ver você contando essa história. Agora o papo vai ficar meio entre nós duas, mas as pessoas vão absorver. A empolgação com que você falou, a libertação com que você falou, a alegria com que você falou, e nas suas sessões de renascimento, como que isso saía dolorido, como que isso saía sem um sorriso. Você não sorria, você falava com pesar, você falava com dor, e a gente sempre conversando. Renata, vamos transformar isso, vamos mudar isso, porque senão você acaba... como. Senão nós vamos acabar passando isso para o bebê. E você muito racional, eu não vou conseguir. Eu falei, calma, vamos repetir essa história toda noite. Não foi? Vamos repetir, vamos resgatar. Eu repetia, mas olha quanta crença instalada eu tinha. Meu pai e minha mãe, uma vida me falando que eu era isso, que eu era aquilo, que tinha sido assim, que tinha sido assim. Eu não me conhecia sem ser assim. Você acreditava naquela história. Aquela era a sua história. Era a minha história e não é. Essa é a história deles. Não era a sua, deles. Essa é a história deles. E que, por sinal, cada um tem uma versão da história. Não é Ainda nem sequer a mesma história. Cada um tem uma versão. E eu tenho a minha história. E se não tivesse sido a respiração, eu teria passado isso de uma maneira... Porque a gestação foi o momento de mais medo da minha vida. Primeiro, porque eu tinha acabado de perder um neném. E eu tinha muito medo de perder o Enzo. E segundo, porque eu não me sentia limpa o suficiente, você sabe bem disso. Eu não me sentia no direito de gerar uma criança, né? Eu não me sentia no direito de gerar uma criança. Isso era uma coisa muito séria na minha vida. E se não fosse você e o Diego, que foi quem me incentivou muito para fazer as respirações, eu não teria ido bem. E não foi fácil. Se você me pergunta, e você já me perguntou isso, eu já falei, Renata, você está gostando? Não, eu estou odiando. Eu odiava cada momento. E eu falava isso para você, mas eu falava assim, eu confio em você e eu vou até o final, eu vou fazer. Mas tem muita dor. Eu não quero passar por isso. Conscientemente, eu não quero passar por isso. Mas eu confio em você e eu vou passar do seu lado. Mas existia um critério maior, que é o que a gente aprende no Master Practitioner. Exatamente. Porque a gente aprende muito isso no Master, que é qual é o critério maior? O que te fazia, mesmo com medo, mesmo com insegurança, com raiva, porque momentos que você tinha raiva mesmo, porque reviver uma história lá atrás trazia raiva para você, trazia mágoas, mas o seu critério maior era tudo de bom que você queria dar para o seu filho, né? Isso. Esse amor, eu queria, essa mãe melhor. Eu queria me sentir... capaz, não, mas eu queria me sentir merecedora de estar gerando ele. Olha. E eu só podia fazer isso. Diego me empurrava. Me empurrou muito, todas as vezes. E quando você propôs pra gente a dinâmica com ele, eu falei pra você, Cris, eu não quero passar por isso. Isso vai ser horrível, eu não quero. E ele foi, e foi horrível.
mas tá tudo bem, porque o propósito era maior. O propósito era muito maior. E foi valioso, né? Assim, os entendimentos. O Enzo, uma coisa que eu não aceitava antes na minha vida, que era carinho, eu que sou super abraçativa, que dou carinho para todo mundo, não aceitava em mim. E o Enzo dorme todos os dias fazendo carinho em mim. Todos os dias. E eu nem faço muito assim carinho nele. Quem faz muito isso é Diego. Mas ele faz carinho em mim. E todo dia, quando ele faz carinho em mim, eu penso, filho, que bom que você me cura todos os dias com esse carinho. Diego, todo orgulhoso por ter participado da pior pessoa. Foi assim, Ele foi persistente, persistiu até alcançar isso, é verdade. Então, o Enzo, eu falo isso sempre, ele é minha cura. E não porque ele veio para me curar, mas ele veio para trazer as coisas à tona, ainda mais desde a gestação. Ele me fez ter a certeza de que eu precisava ser melhor, não só por ele, por mim, porque eu acredito que para ser uma mãe melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu tenho que estar bem comigo mesma, eu tenho que cuidar das minhas coisas, porque só assim eu posso dar alguma coisa de boa para ele ou para quem quer que seja. Eu não posso cuidar nem sequer dos meus pacientes se eu não estou bem. Aliás, Exato. quando eu não estou bem, eu não gosto nem de atender, porque parece que a minha energia sai das minhas mãos e eu não tenho mais a capacidade de ajudar na cura de ninguém. Então, assim, eu sempre, tipo, meu trabalho não me gera estresse nenhum, porque eu tô sempre com ferramenta de amor, de cuidado e tal. Mas se eu não tô bem, eu não consigo fazer isso. E meus pacientes percebem na hora, é claro e notório. Eles percebem na hora que eu não tô bem. Eles, óbvio, né? São meus espelhos também e sabem exatamente que se esse sorrisinho pequenininho desaparece é porque tem algo que tá acontecendo. O Diego está aqui falando que depois da terceira sessão você pegou no tranco, mas que no início ele tinha que ficar me ligando, falando. Mas no início foi muito sofrido. Eu ia sem nem saber por quê. No início eu só ia porque estava entregue. É muito meritório, né? Ver esse esforço seu, essa vontade sua, mesmo com toda a dificuldade. E se você parar para reparar, Renata, essa história ela se repetiu desde o DL, onde você tinha suas travas por situações que você trazia, né? Porque você não entrou aqui em detalhe da sua história, mas se a gente pegar a sua história lá do seu nascimento com 6 meses e for, né, contando cada pedacinho, cada situação que você viveu, ela foi deixando marcas. E isso acontece na vida de todo mundo, num nível maior ou menor, mas acontece. Todos nós carregamos histórias. Agora, às vezes a gente não dá certos significados, mesmo passando, por exemplo, você podia ter uma irmã ali junto com você, ser gêmeas, e amanhã a gente vai ter os gêmeos falando aqui, vamos ver um pouquinho disso. Isso. Mas você poderia ser gêmeas e você dá um significado e a sua irmã, o seu irmão, dá outro significado totalmente diferente para o mesmo fato. Por isso que essa estrutura da PNL de fato e significado, ela é fantástica. Quando você entende isso você vê ali, muda totalmente, porque você vê a possibilidade. De tudo, exato, só isso. Pega isso e vai. Exatamente, porque quando você entende isso, você vê que você pode mudar, que a mudança está na sua mão, não está na mão de ninguém. A mudança só depende de nós. Agora, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que buscar evoluir, eu tenho que aprender, né? Eu tenho que continuar essa caminhada. Você falou sobre a terapia. Quando eu cheguei no DL, eu estava num processo de 4 anos de terapia, que foi muito valioso para mim, foi realmente muito valioso. Mas o DL dá uma porrada de uma vez, que o que estava sendo resolvido resolve, o que não estava começa a resolver, o que você nem pensou vem na tua cara, acontece tudo junto e é assim assustador. Então, assim, o DL dá uma acelerada, até para depois continuar na terapia ou em qualquer coisa que seja, aonde você quiser, mas é muito impactante a capacidade de transformação que um treinamento como o DL é capaz de te dar. É muito transformador, assim, você entra lá, fora o fato de que, poxa, quando que você vai ter um final de semana que é só para você, né? Quando que a gente faz isso? Exato.
nem na quarentena a gente está fazendo isso de fato, porque a gente fica envolvido com outras coisas, pensando em outras coisas, porque a gente não foi treinado para parar, né? Aí chega num treinamento desse, a gente é obrigado a parar e a se conectar com você mesmo, né? E por isso é tão impactante, porque você dá de cara com uma pessoa que às vezes você não via há muito tempo, né? Que é você Exato! mesmo, né? E é por isso que você fala, porra, tava assim, tava desse jeito, toda essa sujeira tava aí debaixo desse tapete, eu não tava vendo. E aí você sai de lá expandindo, querendo mais, mais e mais e mais. É por isso que a gente vai para outros treinamentos, é por isso que a gente quer que todo mundo faça, porque você sai de lá falando, cara, agora que eu puxei esse fiozinho, eu quero tirar tudo isso daí de baixo e pegar esse tapete e voar nele, porque subir tira nesse a tapete e sujeira. voar, né? Eu até vi o Cortella falando essa semana que o ser humano é tipo um tapete que às vezes precisa ser sacudido. Ele fez essa analogia que tem um ditado, enfim, que agora eu esqueci de onde vem, mas que é isso, que o ser humano é um tapete, que às vezes precisa ser sacudido. E eu falei, gente, que coisa fantástica! E o DL tem logo um tapete? Não tem nada melhor para representar o que é essa sacudida que o DL dá. A gente termina voando, né? A gente termina voando num tapete. Isso foi... Quando muito o Cortella bom. falou isso, eu falei, gente, ele deve conhecer o DL para ele estar falando isso. Fiquei eu. Porque também tem isso, né? Depois que a gente abre o filtro, né? Tudo que tem a ver com autoconhecimento, a gente vai entendendo de outra forma, né? Então, essa coisa do tapete foi muito, muito legal. Renata, foi ótimo o nosso papo. Nós temos 4 minutos para nos despedirmos. Antes de você falar, eu vou fazer um fechamento aqui, que aí você fala até o finalzinho, que fica melhor. Eu quero te agradecer, sabe? Foi muito rico a nossa conversa, muito rica mesmo, muita informação de PNL, muita alteração que você fez na sua vida pessoal, profissional, como mãe também. A gente ainda não tinha tido nenhum bate-papo sobre educação, sobre esse material que a maternidade traz junto com a PNL. Então foi muito rico. Amanhã nós vamos ter outra live, vai ser com os gêmeos, né? Que o Igor e o Yuri, às 21h29, porque eles foram passados para trás no dia do meu aniversário. Você né? Foi passada para trás no dia do seu aniversário. Exatamente. Então nós vamos ter essa live aí, eu espero todos vocês aqui. Então, Renata, pode se despedir aí, você tem 3 minutinhos para se despedir. Deixa eu só bater logo uma foto, nossa. Show. Que aí não perco, eu agradeço muito a você pelo convite, muito ao INEX e à PNL na minha vida. Agradeço a todo mundo que está aqui, que parou essa hora para nos assistir. Tem pessoas aqui que são muito especiais na minha vida, que fazem parte dessa transformação que eu vivo de uns anos para cá. Agradecer muito a Diego por ser caminho, por ser mão estendida durante esse processo, não só por entender quando eu comecei, mas por ir junto mesmo. Muito legal. Agradeço muito, porque a gente sabe o quanto isso pode trazer de impacto, de briga até. Então ele foi comigo e ele vai comigo, então eu agradeço e não acho que foi por acaso que hoje, no primeiro dia da minha nova vida de quarentena, a gente esteja tendo a oportunidade de conversar. No primeiro dia, eu tô aqui sentada na minha cama, pela primeira vez na minha casa nova, e não é por acaso que você tá aqui comigo. Então, a gente às vezes não tem a oportunidade de falar, mas sempre que possível eu vou te lembrar do quanto você é essencial na minha vida. Obrigado. E eu queria te dizer uma coisa, que quando eu falei com você, você falou assim, estou no meio de uma mudança, eu falei, gente, eu chamei ela para fazer a live e ela está no meio de uma mudança. Porque e olha só o significado. Foi mudança. Mais importante. Eu sabia que eu ia estar nesse caos, mas eu falei, não, tá tudo bem, eu vou parar 1 hora para conversar com a Cris, que isso é muito mais importante. E uma mudança para melhor. Com certeza essa mudança vai trazer grandes resultados para você. Com certeza, viu? Sem dúvida. Não tenho dúvidas também. Obrigada, te amo muito. Obrigada de coração, te amo também. E fonte. Beijo, beijo. Beijo, amor. Beijo, tchau.
Tchau.